Entre com confiança, mas lembre-se, o lugar é santíssimo. Quando nós tratamos de salvação, de justificação, a falta de entendimento faz com que muitas pessoas oscilem entre dois extremos. Alguns, muitos, oscilam para o extremo do legalismo e acham que serão as suas boas ações, a sua justiça própria, que poderá proporcionar para elas algum tipo de favor, algum tipo de benefício diante de Deus. Se forem boas o bastante, justas o bastante, se não pecarem, Deus então as receberá, as acolherá e elas terão então um favor diante de Deus. Nesse mesmo extremo, nós vamos ter então alguns que se acham muito melhores do que realmente são, que reconhecem muito pouco os seus pecados e que talvez tenham alguma confiança diante de Deus, e outros que, por terem o mesmo pensamento, mas não se acharem tão bons e tão justos assim, acham que jamais possam se achegar a Deus, jamais possam se aproximar de Deus, porque não são bons o bastante para isso. Por outro lado, nós vamos ter outras pessoas que vão para o outro extremo, que entendem de forma equivocada a graça, a justificativa e o perdão e a justificação pelo sacrifício de Jesus, e entendem que não são as suas ações que os fazem justos diante de Deus. Ok, legal. Mas, por não entenderem completamente esse conceito, partem para um outro extremo. Então, se não são as minhas ações, então tá tudo liberado. Não me julgue. Quem é você para me julgar? Deus sabe das minhas dificuldades. A gente leu ontem no texto de Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que sabe das nossas dificuldades, não é isso? Então, Deus sabe das minhas dificuldades, Deus sabe o quanto eu sou pecador e Ele não me culpa pelos meus pecados. Foi Ele que pagou o preço, eu não tenho que pagar nada. Então me deixa ser quem eu sou, me deixa fazer o que eu quiser fazer, porque tá tudo bem. Eu tô confiante diante de Deus, boto aqui minha faixinha 100% Jesus, boto uma camisa estampando Jesus no peito e tá tudo certo. Continuo vivendo minha vida, continuo fazendo os meus pecados, cumprindo com as minhas rotinas de pecado, porque afinal de contas ninguém é de ferro, Deus, Jesus é quem pagou o preço no meu lugar e tá tudo certo. A verdade é que as duas posições são muito equivocadas quando nós olhamos para as Escrituras. Nem aquele que acha que é a sua justiça, são suas boas ações que vão lhe conceder graça diante de Deus está certo, como também aquele que, pautado na graça, acha que pode viver de qualquer forma, também não está certo. E isso é algo, inclusive, esse é um conflito antigo, presente inclusive nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo escreve sobre isso, né, quando ele trata desse conflito entre a graça e as boas ações, né, e a vida de justiça. Olha, eu vou pecar então porque a graça é manifesta, então quem peca mais tem mais graça. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu quero voltar para esse texto da nossa leitura de hoje. A propósito, hoje a nossa leitura foi o texto de Hebreus, capítulo 9 e o capítulo 10, e ressaltar com você justamente esse entendimento claro presente no texto, de que sim, somos justificados pela graça de Deus. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Ele, o sumo sacerdote, pagou o preço com seu próprio sangue para que nós fôssemos purificados, para que pudéssemos ter a consciência limpa diante de Deus. Mas esse sacrifício de Jesus, que nos concede essa confiança, que nos permite adentrar o lugar santíssimo, também é aquele que nos inspira, que nos motiva a cultivarmos uma vida de firmeza, de constância, a vivermos firmemente, sem vacilar, buscando viver em santidade e nos esforçando para isso. Afinal de contas, estamos nesse lugar que é santíssimo. Por isso, é importante que nós nos lembremos que sim, temos que entrar com confiança na presença de Deus. Nenhum de nós deve se sentir hesitante, com medo de se aproximar de Deus por não ser bom o bastante para o Senhor. Porque, afinal de contas, nenhum de nós é bom o bastante para merecer estar na presença de Deus. Só podemos entrar na sua presença porque Jesus nos purificou. O sacrifício de Cristo nos purifica dos nossos pecados. Mas essa confiança e essa esperança que nos permite adentrar essa presença não minimiza o fato de que o lugar em que o Senhor está, a presença de Deus, continua sendo um lugar santíssimo. E nós devemos nos portar de acordo com esse entendimento. Vamos para o texto para eu te ajudar a entender onde é que eu quero chegar aqui e aplicar isso nas nossas vidas.
capítulo 9, capítulo 10, então, de Hebreus. O capítulo 9 começa dizendo o seguinte: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Nessa primeira aliança haviam regras muito claras e muito bem estabelecidas. Havia um sumo sacerdote que, uma vez por ano, adentrava no lugar santíssimo. E uma vez por ano ele entrava nesse lugar santíssimo e para oferecer sacrifício em favor dos seus pecados e também dos pecados do seu povo. E o texto vai dizer que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto ainda, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Mas esses sacrifícios que eram feitos, o sacrifício desses animais, o sangue desses animais, não eram capazes de criar adoradores com uma consciência totalmente limpa, é o que o texto vai dizer no verso 9. Esses sacrifícios que eram feitos em favor do povo não purificavam o coração e a mente dessas pessoas. Era meramente uma manifestação momentânea de algo muito maior que viria depois e que seria completo somente em Jesus. Por isso, quando Cristo se torna o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes, como o texto vai dizer, com o seu próprio sangue, Cristo entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas garantiu a redenção eterna. Por isso, o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador dessa nova aliança. Porque Cristo, esse sumo sacerdote perfeito, pagou o preço com seu próprio sangue. Agora, eu e você podemos ter a confiança de nos achegarmos à presença de Deus com esperança de que ele abriu para nós esse caminho que antes estava fechado. Mesmo o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano na presença de Deus. Em Cristo, esse novo caminho foi aberto. O lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus, agora está ao nosso alcance. A grande questão é o que fazer com isso. Se agora esse caminho foi aberto e agora nós podemos nos achegar à presença de Deus, isso quer dizer então que nada do que eu fizer importa. Quer dizer que está liberado. O sacrifício de Jesus, o sacrifício ter sido feito por Jesus, quer dizer que ele desistiu de nós. Fala, esse povo não consegue mesmo viver em santidade, esse povo não consegue viver em pureza. Então, libera, deixa esse povo para lá, deixa eles fazerem o que quiserem, eu vou pagar o preço e deixa que eles sejam o que bem quiserem e façam o que bem entenderem. Não é isso, não é nada disso que o texto bíblico nos apresenta. Justamente o contrário é o que o texto de Hebreus vai nos apresentar. Sim, nossa salvação veio mediante essa única oferta que nos torna perfeitos para sempre. E olha, o texto, um dos versículos que eu destaquei aqui no verso 14, do capítulo 10, o texto diz assim: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Sim, através do sacrifício de Jesus, aqueles que estão em Cristo foram tornados perfeitos. E para sempre. Porque é Ele, e só é o sacrifício dele que nos torna justos. Portanto, esse único sacrifício já feito já torna justificados aqueles que estão em Cristo. Mas veja que ele torna perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Eu continuo trilhando essa jornada de santificação, por mais que o sacrifício de Jesus já tenha me feito justo, perfeito diante de Deus. Eu entro com confiança na presença de Deus, porque Jesus já me justificou, mas eu continuo trilhando essa jornada de santificação. Afinal de contas, o lugar onde o Senhor está, a presença de Deus, continua sendo um lugar de santidade. No verso 19, a partir do verso 19 do capítulo 10, o texto diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo caminho e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Que legal! A obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos permite entrar com confiança, abre um caminho inédito que não havia antes e agora podemos estar na presença de Deus. Portanto, então vamos fazer o seguinte, verso 22, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos,
pois Deus é fiel para cumprir sua promessa. Se eu posso entrar então com confiança e esperança nessa obra de Jesus, eu devo fazer isso também me apegando firmemente, sem vacilar, à esperança que existe nessa promessa. Eu devo receber o sacrifício de Cristo e devo me portar de acordo com alguém que valoriza e que entende o propósito desse sacrifício, que veio para fazer aquilo que eu não sou capaz, não para me liberar de viver em santidade e de buscar viver em santidade na presença do Senhor, que é santo. A partir do verso 24, o texto segue dizendo: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu devo, então, a partir disso, continuar, e devemos nós todos continuarmos, pensando em formas para motivarmos uns aos outros a praticar o amor, a praticar as boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume, como fazem alguns, mas nós devemos nos encorajar mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Uma vez que entendemos essa obra de Cristo, muito mais nós devemos nos encorajar uns aos outros, estarmos juntos e nos reunirmos para estarmos sempre encorajando na prática do amor, na prática das boas obras. Porque se nós continuássemos a pecar deliberadamente, o que o texto vai dizer a partir do verso 26, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento. Aquele que continua a pecar e que deliberadamente decide continuar pecando, na verdade, traz sobre si o julgamento. E demonstra com as suas ações, com as suas escolhas, que desprezou o sacrifício de Jesus. O texto ainda nos diz no verso 29, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Verso 31, que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 36, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Verso 39, mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Você precisa compreender que sim, não são as suas ações, as suas boas ações, que vão te garantir qualquer favor diante de Deus. Somos falhos, somos pecadores, nosso coração tem uma natureza má. Logo, somente o sacrifício de Jesus pode nos purificar. Somente o sacrifício de Jesus pode fazer aquilo que nós jamais seríamos capazes. E por isso, porque Jesus se entregou, porque esse sumo sacerdote pagou o preço com seu próprio sangue, nós podemos agora entrar no lugar santíssimo, confiantes de que essa possibilidade nos foi dada. Mas nunca devemos nos esquecer de que esse lugar continua sendo santo, que o nosso Deus continua sendo santo e que eu, enquanto servo do Senhor, enquanto filho de Deus e recebendo o sacrifício de Cristo em meu favor, devo me esforçar, devo me apegar firmemente a essa fé, a essa esperança e me esforçar para permanecer fiel a Ele, para praticar as boas obras, para praticar o amor, para não deixar de me reunir como muitos fazem, mas eu devo me encorajar, eu devo buscar encorajar aos outros para que todos nós possamos permanecer firmes no caminho que o Senhor tem e espera de nós. Pare de ficar pecando deliberadamente, de trilhar a sua jornada de vida como se o pecado já não mais importasse, como se as suas ações não importem diante do Senhor. Lembre-se, fomos justificados por Ele, somos salvos somente por Jesus. Mas sim, o Senhor espera que esses que foram justificados, que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, entendam a responsabilidade de viverem em santidade, que desejam viver assim, de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando perseverar até o fim. Que sejamos pessoas de fé, cuja alma é preservada em Cristo Jesus, o nosso Senhor
o nosso Salvador. Reflita sobre isso, reflita sobre as suas ações, sobre como você tem se portado diante do Senhor. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar, clica na setinha, encaminha para alguém e volta amanhã. A gente segue lendo o texto da Palavra de Deus, o texto de Hebreus, fechando a leitura do livro de Hebreus, e vamos juntos, até o final do ano, vamos concluir a leitura da nossa Bíblia. Deus te abençoe.